Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem. Namastê, Hare Krishna. Muito bom dia a todas as pessoas presentes, novamente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O horário aí que você está assistindo essa gravação. A gente vai dar sequência aqui no nosso Sadhana dos sábados, onde nós fazemos uma dissertação e nós estamos nessa... era para ser uma trilogia, mas a gente tem um aditivo aí, né? Nós estamos fazendo já a quarta semana, né? O quarto sábado que nós estamos falando apenas sobre a meta do Dharma, né? O que significa Dharma e por que nós adotamos o Dharma como referência para aquilo que é, assim, uma alternativa e uma aposta segura, né, para pensadores, espiritualistas e idealistas da transcendência, ou seja, aqueles que racionalizam a existência, contabilizam o valor que isso tem em termos práticos do porquê existir e qual é a meta, né, a ser alcançada com toda a experiência adquirida nos processos de interação com os demais humanos e com a própria vida em si. Ou seja, uma equação, uma tese da vida. É alguém que tem uma projeção, uma perspectiva de racionalização da vida como um todo. E para que isso seria útil? Caso tivesse uma utilidade pragmática, qual seria? Isso chama-se Dharma. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Muito bem, só um segundinho. Muito bem, olha só. Hoje a gente vai falar sobre Krishna, né, na sua condição de criança. Tem várias faces ou interfaces de Krishna, tá? Krishna, o Suprema Personalidade de Deus, o Ensinador Supremo, o Mestre Supremo, o Grandioso Supremo, etc, etc. É um Krishna. Krishna, a criança travessa, o menino divertido, é Krishna, mas é uma interface dele. São várias interfaces que ele tem. Hoje nós vamos falar do Krishna, criança travessa, que quebra o Dharma. Então, vamos ver aí o que a gente vai descobrir aí sobre Krishna. E o problema não é nosso. O problema é dos amigos dele, que são fofoqueiros e contam tudo sobre ele. E a gente só está, tipo, aderindo, né? Então, realmente, já foi falado sobre ele, né, os mestres, os devotos dele, que falam sobre ele, que fazem as fofocas sobre ele, e a gente ficamos sabendo disso recentemente, a gente nem sabia de nada. Isso aconteceu há 5.000 anos atrás e os fofoqueiros continuam levando essas histórias para frente. Só que o que acontece é que essa fofoca transcendental, ela é benéfica, ela é curativa, ela é libertadora, ela é transcendental, mística, puríssima e desperta no coração amor ao Supremo. Senhoras e senhores, quem diria, hein, que é bom fofocar? Quem podia imaginar que em algum momento a gente admitiria que nós gostamos? Claro que, logicamente, né, nós estamos fazendo uma coisa segura e com respeito aos demais e tal, mas Krishna está na pauta e a gente vai saber algumas coisas sobre ele que poderiam ser considerados a quebra do Dharma. E como é que a gente vai considerar Krishna? Ele é a pessoa suprema? Bom, a tese inicial é essa, né? Falam-se por aí, os mestres, as escrituras, os sábios, eles dizem isso. E, ao mesmo tempo, eles ensinam o Dharma. Só que tem certas coisas aí que dá um nozinho aqui, por quê? Veja bem, olha só. O Dharma é assim, tá? Ok? Então, estamos lá seguindo o Dharma direitinho. Ok, estamos felizes. Estamos seguindo o Dharma. Ufa, que bom, que maravilha. Para onde a gente está aí? Nossa, o Supremo. Daí, eles vêm e apresentam Krishna. Esse daí é o Supremo. Que bom. Então agora e tal, vamos. E aí, o que ele está fazendo ali? Roubando manteiga, invadindo a casa das pessoas,
abrindo o curral, soltando os animais, tragando a plantação, mentindo para a mãe dele, trapaceando os amigos, brigando com os amigos dele. Peraí, esse daí não pode ser. Não tem como. Não é isso que eu aprendi sobre Deus. Para tudo. Vocês são uma seita de malucos, só pode ser. Gente, fica longe desses caras aí. Esses Hare Krishnas, eles têm problemas na cabeça, só pode ser. Não é, eles parecem, quando você para e você começa a conversar com eles, você fica impressionado. Nossa, esses caras têm conhecimento, né? Eles falam umas filosofias, alimentação, vegetariano, yoga, conhecimentos da criação, tem astrólogos védicos. Realmente, assim, dá uma sensação muito agradável na primeira instância. Mas depois eles vêm falar de um tal de Krishna, que segundo eles lá é o Deus deles lá. Eles contam umas histórias cabulosas. E eles ainda falam que ele é Deus. Gente, eu não sei não, hein? Veio o meteoro. Cadê? Vamos só esperar o meteoro chegar. Eu tenho um pessoal que fala, né? Chama o meteoro. Não tem. Pessoal que fala aí, eu não sei se vocês já viram isso daí. É uma expressão que eles usam. Um grupo. Não é todo mundo que usa, mas tem um grupo que quando fala assim, o mundo tá ruim, tá, né? O governo agora lançou um pacote que e tal, vai prejudicar não sei quem. Ah, não, daqui a pouco o meteoro vem, bate na Terra, e acaba com tudo, aí resolve tudo. Então vamos só esperar o meteoro chegar. Não sei se vocês já viram o pessoal que usa essa expressão. Não, o meteoro está chegando, fica tranquilo. O meteoro que chega e faz a Terra toda entrar em extinção. Bom, é que quando chega no ponto das descrições, enquanto está falando de Dharma, de retidão, autocontrole, vida devocional, dedicação, amor à humanidade, compaixão, tá tudo certinho. Não é assim? Tudo certinho, né? A gente consegue seguir, consegue entender, tudo arrumadinho, então é uma maravilha. Uma coisa assim, um néctar. Mas aí entram as histórias de Krishna, que é uma confusão, porque você fica sabendo de cada coisa e você tem que conciliar essas coisas com Krishna. Se fosse só histórias da Índia, histórias populares da Índia, folclore da Índia, assim, as mitologias, né, que tem o Hércules, o Sansão, a Dalila, e não sei quem, sabe, o Titã do mar e tal, aquelas coisas dos gregos, tudo bem, porque aí a gente ouve as histórias e tá ok, tá tudo certo, a vida segue, porque... Mas o problema é que o que acontece? Eles apresentam esse Krishna, contam as histórias dele e falam que ele é Deus. E isso é uma coisa muito séria. A pessoa não pode sair por aí falando isso daqui é Deus e depois falam as coisas que ele faz que a conta não fecha. Então, como é isso? Quebrou o Dharma, então? Né? Então, vamos lá. Vamos... Qualquer pessoa poderia fazer essa crítica. E não seria uma crítica desonesta. Não seria nenhuma ofensa. Não seria nenhum desrespeito, um desacato. Eu acho que seria, assim, coerente, seria honesto. Né? Principalmente se a pessoa estiver confusa ou não, gente, por que isso? O que está acontecendo? Aí eu preciso saber da sua vida. Amanheceu, né? Eu preciso saber. Então aí é diferente. A pessoa, né? Tem pessoas que vão criticar de maneira realmente desagradável, pejorativa, arrogante, né? Assim, pedante, com um certo pedantismo. Mas ainda assim ela não tem culpa. Ela pode ter responsabilidade sobre os excessos, o pedantismo, a arrogância, a violência, né? O ataque frontal, o escárnio, o desprezo, o desrespeito. Ela pode ser responsabilizada por isso, mas não pela crítica em si. Porque a crítica em si é válida. Como que um grupo, uma religião, um livro, uma pessoa se apresenta e diz: esse daqui é a pessoa Deus. Ó, tem que sustentar essa afirmação. Quem tem a obrigação de aceitar isso? Você tem essa obrigação? Eu tenho essa obrigação? A gente não tem nenhuma obrigação de aceitar nada.
Nós somos compradores, nós somos consumidores. Nós podemos consumir o produto ou não. Cabe ao vendedor, cabe ao construtor, cabe ao produtor oferecer um produto que seja não apenas convincente do ponto de vista estético, do ponto de vista público, mas que seja funcional do ponto de vista pragmático, ou seja, o produto tem que funcionar. Se ele também for bonito, melhor ainda, mas de preferência que funcione, o mínimo. Não adianta o produto ser bonito e quando você coloca para funcionar, não presta. Você vai ficar como? Furiosa. Já passou por isso? Né? Cada dia tem menos problemas na humanidade. Eu acho que eu vivo muito no passado. Antigamente eu falava e as pessoas entendiam com facilidade porque os problemas ainda existiam. Mas tem muitos problemas que não existem mais e eu fico dando exemplo deles. Mas tem gente que no passado comprava um produto crente, confiante, alegre, feliz. Chegava lá, o produto não funcionava. Era muito triste. Tinha que levar na loja, aí ia para não sei onde, tem essa técnica, passava mais um tempão lá, depois voltava, funcionava mais ou menos. Era um transtorno. Hoje em dia, você chegou, comprou, funcionou, já era. Tudo certo. Mas antigamente tinha problema. E as pessoas ficavam frustradas, decepcionadas, chateadas, porque o produto parecia ser muito bom, né? Parecia ser incrível, e quando ia usar, não dava certo. Aí dava frustração. Então, aquele que se oferece, aquele que se apresenta oferecendo um produto, ele tem que dar garantia de que o produto funciona, de que o produto é bom. Não basta ser bonito. Primeiro tem que ser funcional. Beleza. Agora, se for bonito, aí melhor ainda. É bem-vindo. Né? Cabelo, por exemplo. Olha para você no espelho. Cabelo é cabelo. Cachorro tem cabelo. Javali também tem. Cabelo, já viu? Cabelo, né? Leão, sabe? Ratos também tem cabelinhos, uns cabelinhos. Todo mundo tem cabelo. Mas, pô, pode ser uma coisa, né? Aí você olha no espelho, ah, esse daí sim, esse eu quero. Então não basta ser funcional só, ele tem que ter estética. É assim a verdade. A verdade é assim: tudo aquilo que é verdadeiro, ele pode ser verdadeiro, mas incompleto. Quando a verdade ela é completa, completinha, ela é assim, ela é verdadeira, ok? Ela é boa, ou seja, ela funciona e ela é bela. A beleza, a estética, é um complemento da verdade. Ela realça a verdade. Ela torna a verdade agradável de ser digerida. A beleza é fundamental para que uma verdade seja completa. Uma verdade pode ser verdadeira e boa, e incompleta. Olha só. Que coisa, hein? Agora, uma verdade para ser perfeita, ó, esse prefixo per, ele dá um esqueminha que nós criamos na nossa linguagem que justifica afirmar que essa aí sim, hein? Essa coisa aí sim. Quer ver só? Quando você faz uma coisa feita, a pessoa vem, e aí, como é que foi? Tá feito. Beleza. Agora, se você fala tá perfeito, aí ó, aumentou a perfeição. Aumentou o que foi feito, melhorou o que foi feito. Só fazer é uma coisa. Agora, fazer bem feito, a coisa fica perfeita. Né? E aí vem o perdão. Você dá uma coisa, né? Você dá, tudo bem. Agora, quando você perdoa, você dá uma coisa que é imprescindível e que a pessoa não tem condições de pagar. Só você, se quiser, pode dar. Aí você perdoa, que é um ato de perfeição, que é mais do que fazer, é mais do que dar, é aperfeiçoar,
é perdoar. Tá? Então, a verdade, olha só, falando em camelo, apareceu um bonitão aqui na minha frente, aqui na tela do computador. Lá das Arábias, todo colorido. O pessoal usa lá nas montanhas do Egito. É porque enquanto eu faço aulas aqui com vocês, gente, eu não posso ficar num quarto o dia inteiro, pelo amor de Deus, senão eu vou enlouquecer. Eu coloco uma tela na frente do meu computador aqui, e aí fica passando as paisagens do mundo. Tem um programa que é o drone, que fica voando no mundo inteiro, assim. Aí eu tô aqui, mas agora, por exemplo, estou passeando no Egito. Estou aqui com vocês e passeando no Egito. Uma paisagem me conecta. O cérebro, ele não precisa estar assim no local específico. Para o cérebro não tem essas barreiras, essas diferenças de tempo, de espaço. O cérebro profundo, ele interage como uma rede em todos os locais, simultaneamente. Então, se você sabe como usar a técnica, você está na sua casa e viaja o mundo inteiro. O cérebro experimenta as sensações. E é isso que é o objetivo de ter essa interação. Então, quando eu trabalho num quarto, eu não posso fazer essa tortura em mim, eu não posso me condenar a uma prisão dessa forma, não é justo comigo, eu sou bonzinho comigo, eu não faço isso comigo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma tela enorme aqui na frente do meu computador, e aí o drone fica passeando no mundo, então, enquanto eu estou falando com vocês, também estou passeando, porque afinal de contas eu também sou filho de Deus, eu mereço, mas não posso ficar sentado aqui na frente do computador, senão a gente pode, né? Eu sugiro que vocês façam isso também, porque ó, ajuda pra caramba, viu? Vai por mim. Nossa, tem cada lugar lindo, gente. Nossa, a vontade de mergulhar na tela. E dá a sensação é de um mergulho mesmo. É muito bom, né? Vale a pena. Mas então, aqui agora uma galáxia. Bom, gente, desculpa. Tá? Eu acho que eu me empolguei aqui com a galáxia que apareceu aqui. Viajei um pouco e apertei no botão errado. Mas então, voltando aqui, tá? A questão da verdade. O Dharma não basta ser só Dharma. Reza, sofrimento, vida, oh meu Deus, que eu tenho que rezar, ai meu Deus, que senão vai, ai, 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 oh vida, oh, não é isso, a gente não aguenta, fala sério, você aguenta, vai, seja sincero, coloca a carta na mesa aí, você aguenta? Você não aguenta. Então não vamos fingir que você aguenta, você não aguenta, não vem, eu sou, então você não é, você não aguenta. Só o Dharma pelo si, você vai o que? Você vai virar uma monge? Você vai morar numa caverna? Você vai ser um eremita? Você vai fazer isso? Eu até tentei, gente, é verdade. Eu estou falando assim, eu até tentei. Eu fui monge 8 anos. Eu fui monge 8 anos. Eu queria fazer 12, né? O ciclo completo do zodíaco, eu não consegui. Chegou no 8, que é a casa 8, a casa do Carmo, eu completei o Dharma lá. Tá aqui, tá bom para mim. Eu fui monge durante 8 anos. Monge mesmo, celibatário, retirado, monastério, tudo isso. Mas não, as meninas pobrezinhas, elas não aguentavam. 1 ano, 2 anos. Elas conseguiam continuar dentro dos monastérios sem se casassem. Aí os maridos e tal, elas continuaram. A Debbie foi. Você foi monge quantos anos, Debbie? Uns 3, 4 anos. 3, 4. Daí casou, né? É. Aí aguentou, foi? Aí você conseguiu ir um pouco mais. Né? É assim. As meninas. Ainda bem que não, as meninas não tinham que raspar a cabeça, né, Debbie? Né? Ainda bem que. Tem algumas escolas filosóficas que as meninas entram e raspam a cabeça. Ficam pobrezinhas. Perdem um cabelinho. Ou então corta bem curtinho, né? Que nem as freiras, por exemplo, o cabelinho é bem curtinho. Assim. Mas no Hare Krishna, as meninas não são. Não pede para elas cortar o cabelo. Então elas conseguem manter ainda, né? Elas vão sendo mongezinhas ali e tal. Conseguem 1, 2 anos, as heroínas, assim, conseguem 3. Tem umas que são alienígenas, conseguem até mais, 5 anos, né, David? Ou até mais. Praticamente elas nem são desse planeta. Mas, assim, os homens conseguem mais, né? Porque eles pensam, peraí, se eu casar, vou ter que trabalhar, pagar as contas. Peraí.
Om Hare Krishna, Hare Krishna. Aí aguenta um pouco mais, né? Mas as meninas, peraí, se eu me casar, o meu marido vai ter que trabalhar e tal, e eu posso, não, quem não, tá aí, entendeu? Krishna. Aí já é diferente. Então, elas aguentam menos, os meninos aguentam mais, porque eles têm, né? Assim, essa precaução, porque na hora que eles vão aceitar o Dharma, é para sempre, é definitivo. Eles adiam o máximo que podem, mas eles, como são prisioneiros de um aspecto da verdade, que é a beleza, e a mulher é o encanto do coração do homem, normalmente eles não conseguem tanto tempo assim, conseguem mais, mas acabam caindo nas graças, né, da beleza e da felicidade, né, de alguma das mulheres devotas de Krishna, né, acabam formando famílias, aí vem crianças, e a vida segue assim, né, em âmbito familiar. Mas a verdade é que o Dharma, ou seja, a verdade chama Satya, o Dharma Satya, que significa verdade, tá? Tem que ter funcionalidade, então a coisa, o Dharma tem que ser bom, tem que ser verdadeiro, tem que ser bom e tem que ser belo. Sem a beleza, tá incompleto, tá? Sem a beleza, a verdade continua sendo verdade. Sem a beleza, a verdade continua sendo funcional, é verdadeiro e é prático. Mas sem a beleza, não está completo. Então, estética é fundamental para que uma verdade seja completa. Tá? Muito bem. Agora, o que acontece com a pessoa quando ela não tem saldo na conta? Como foi a propaganda lá que apareceu. O que significa isso? A conta, a vida, a nossa vida é uma empresa. Você é o empresário. Você pode ser empresário ou um empresidiário. Um empresário, ele tem prosperidade e ele tem liberdade de desfrutar da prosperidade. O empresidiário não. Ele ganha dinheiro, ele tem saldo, mas ele é um prisioneiro da escravidão que isso gera sobre ele. Ele não consegue desfrutar da felicidade, dos benefícios que tem. Então, tem o empresário e o empresidiário. Não foi eu que inventei essa expressão, tá? Eu peguei emprestado de um coach para empresários, que eu assisti uma palestra e eu gostei muito do conceito e eu percebi que, peraí, esse cara aí, ele parece que ele está sabendo as coisas que ele está falando aí, porque eu estou achando que eu sou um desses daí, hein? E eu não quero ser não, hein? Eu vou me libertar. Eu não quero ser um empresidiário, porque eu não posso ser prisioneiro dos recursos, porque senão eu perco a felicidade de ser. Eu já tinha optado por não me autoproclamar um iluminado, porque isso vai encher sobre mim uma pressão de comportamentos que vai impedir com que eu possa rir, ser feliz e me divertir com os meus amigos e amar a vida e viver a vida com satisfação e prazer. Então, eu renunciei ao título de sumidade, de iluminado, de ser especial, simplesmente porque é muito mais gostoso viver a vida e ser feliz. E dá para fazer tudo com conhecimento. Não é necessário. Para mim, no meu caso específico, eu entendi que não é necessário. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer com conhecimento, sem usar o recurso de que eu sou um iluminado e todos vocês estão, assim, sendo gerido por mim, tá? Simplesmente pelo fato de que o ser fundamental, a essência, o ser importante a ser adorado, a ser amado, a ser elogiado e glorificado, são os conhecimentos. Os conhecimentos te levarão até a pessoa bela. Então, a glorificação, a exaltação, a pessoa adorável são os conhecimentos. E os conhecimentos não são propriedade intelectual minha. Os conhecimentos são oferecidos pelo Supremo.
É propriedade intelectual do governo. Nós temos a concessão de nos imergir no conhecimento, nos nutrir no conhecimento, mas nunca declarar que eles são nossos, porque ele é propriedade do governo. E é o conhecimento que nos faz ser o que somos. Qualquer charme, qualquer encantamento, qualquer milagre, qualquer fenômeno, qualquer produtividade é de responsabilidade única e exclusiva dos conhecimentos. Sem os conhecimentos, nós somos. Precisa falar, né? Só a expressão de vocês já. Não precisa complementar, né? Sem os conhecimentos, gente, ninguém se aguenta, tá? Nenhum de nós a gente se aguenta aqui, tá? Vamos ser sinceros. O que faz com que a gente consiga se aguentar são os conhecimentos. É que a gente usa os conhecimentos para refazer, para se refazer, a resiliência, para se recuperar e para continuar e tal. Graças a Deus tem os conhecimentos. São eles que nos salvam. Ok? Então, por uma questão de honestidade intelectual, eu entendi que os conhecimentos é que devem ser elogiados. Os conhecimentos é que devem ser o foco principal assim, do encantamento, não apenas de vocês, mas principalmente de mim, que entendo isso. E depois, logicamente, vocês que estão ouvindo, vocês também aprendem e automaticamente vocês também. Eu sei da minha importância dentro do contexto do jogo. Eu estou passando os conhecimentos, naturalmente, eu me torno uma pessoa relevante dentro da operação geral que nós estamos realizando aqui. Mas eu passarei. O conhecimento se refaz, o conhecimento vai ficar. É com o conhecimento que a humanidade vai ter que lidar. Depois, então, são os conhecimentos que têm que ser exaltados e glorificados, incentivados a serem cultivados e serem alimentados por ele. Tá? Então, a falta de conhecimento, a vida, como uma empresa, tá? Numa metáfora, você é o empresário da vida. Como é que você vai gerir a sua empresa? Vamos imaginar que a gente vai abrir uma cafeteria, uma boutique, um supermercado. Vamos imaginar que nós somos sócios. A gente vai abrir uma empresa. Gente, então, vem cá, vamos abrir uma empresa, beleza. A empolgação, né? Aquela energia toda e tal, vamos lá e tal, vai dar certo, vai mesmo, estamos todo mundo junto, beleza. Mas aí o que acontece? A gente tem que ter um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de longo prazo. Ou seja, o que nós queremos em 3 meses, o que nós queremos em 1 ano, o que nós queremos em 10 anos. Tem que estar já definido para ter uma meta de sucesso. Senão, se a gente entra... Vocês sabiam que um dado do Sebrae é que a cada 10 empresas novas que abrem no Brasil, apenas 3 chegam até os 10 anos? 7 fecha no primeiro ano. Não, 7 não. 5 fecha no primeiro ano. 2 fecham no terceiro ano. E a média é de 2 a 3 até os 10 anos. É tipo mortalidade infantil. O alto índice de mortalidade infantil. E qual é de mortalidade das empresas? E qual é a principal justificativa para isso aí acontecer? Falta de planejamento, de perspectiva de futuro. Agora, vamos pegar a vida. O que é a vida? A vida é sua empresa. Então, qual é a sua meta de curto prazo? Qual é a sua meta de médio prazo? Qual é a sua meta de longo prazo? O que você tem na cabeça? Onde é que você quer chegar? Né? Então, vamos lá. Meta de curto prazo. Acordar no outro dia. É uma boa meta essa daí. Se você não acordar no outro dia, todas as outras metas estão canceladas automaticamente. Então, naturalmente, a sua primeira meta na vida é viver, estar vivo. Você aí tem que cuidar da saúde e tal, é a prioridade, estar vivo. É a primeira meta, abrir a empresa, abrir as portas. Primeira meta. Segunda meta, né? Ou seja, numa empresa, ter lucro. Fechar o mês com saldo positivo.
e não com saldo negativo. A empresa tem que dar lucro. A vida, ela precisa ter mais experiências de felicidade que de infelicidade. Se você tiver muitas experiências de infelicidade, significa que o seu negócio está falindo ou está indo para falência. E o que vai acontecer com você? Emocionalmente, você cara, sabe? Você vai falir. Agora, vamos dizer que não, né? Tá tudo certo, você tem saúde, tem um relacionamento, né? Você tem gestão emocional, você está bem, você está feliz, você está ok. E, felizmente, na humanidade, a maioria das pessoas são assim, tá? Porque se não fosse assim, não haveria humanidade. Assim como no corpo, por exemplo, a maioria das células, a esmagadora maioria das células são saudáveis, por isso que você tem um corpo saudável. Se fosse o contrário, você estaria doente ou morto. Então, você sai na rua, as pessoas estão comprando e vendendo. E aí, as pessoas estão prosperando porque a maioria delas são honestas. Se não fosse assim, estaria todas as portas fechadas, não teria consumidor, não teria lojas, porque inadimplência, todo mundo ia falência. Não haveria sociedade. Então, a grande esmagadora maioria das pessoas são honestas. Se você vai numa favela, por exemplo, você entra numa favela, a grande maioria das pessoas ali são honestas. Elas são trabalhadoras, honestas. Elas se esforçam por fazer as coisas acontecerem. Tem uma pequena parte que não, é a menor parte. Se você olhar para você e para sua mente, a grande esmagadora maioria dos seus desejos são desejos benéficos, são desejos bons. Porque se você não tivesse desejos bons, você já teria implodido. As pessoas que cultivam desejos negativos e aumentam muito, elas desistem da vida. Sempre que há a insinuação dos desejos da desistência, é em função da quantidade de desejos e de pensamentos que estão se proliferando como vírus, como bactéria que invade o sistema, como uma doença, como um câncer, por exemplo, que vai invadindo o sistema. Aí implode o corpo. Pensamentos, desejos, são como células. Se elas não forem saudáveis, se forem cancerígenas ou prejudiciais, invade todo o sistema de pensamentos e a pessoa implode. Então, para que a sua meta de médio prazo seja efetiva na vida, você, criatura bendita, tem que cultivar desejos e pensamentos equivalentes para que o seu saldo seja mais do que menos. Ah, mas Devananda, falar é fácil. Tu não sabe tudo. Olha, Devananda do céu, que eu te conto. Opa! Desculpa aí, tá, pessoal? Bati aqui, empolguei aqui. Mas já me recuperei. Resiliência, né? Já voltei, estou normal de novo. Mas, gente, olha só. Devananda, vem cá. Fecha aí, vem aqui no particular que eu vou te contar a minha vida. Aí você vai. É mesmo? Você vai contar a sua vida para mim? Então tá. Gente, olha, preste atenção. Eu sei que a dificuldade de gerir as emoções não é algo simplesmente que você ouve. Eu não sou ingênuo. Eu não sou uma pessoa tola. Eu sei que não é só eu falando aqui com vocês que vai funcionar. Vocês acham que eu sou tão assim? Tudo bem, que a esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim.
Mas vocês acham que realmente eu acredito que só de vocês me ouvirem já é o suficiente? Ha, ha, ha. Me engana que eu gosto. Conta outra. Os sábios, pobrezinhos, eles são tão esperançosos. Eles dão palestras, escrevem livros. Ah, por que você acha que, vamos pegar a questão do conhecimento védico, né? O meio pelo qual você consegue viabilizar esse projeto de médio prazo requer que você tenha uma mente saudável. Ter uma mente saudável requer uma disciplina regular para apertar o parafusinho para os bichinhos fugirem. Então, o modelinho que nós praticamos, que nós ensinamos vocês a praticarem e que nós praticamos em nós antes de ensinar a vocês, chama-se sadhana. 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 Dhana. Dhana Yoga. Jnana Yoga. Dhanam Jaya. Dhanam. Na dhanam, na jhanam, na sundarim. Na quer dizer não. Na dhanam, não riqueza. Dhanam significa riqueza, conquista, glória. Na é um prefixo de negação, não. Sa, su é um prefixo de ênfase, é um prefixo de afirmação. Como, por exemplo, quando você fala mercado. Supermercado. Homem. Super-homem. Então, é um prefixo que expande o valor do conceito. Sadhana é um prefixo que expande o valor de dhanam. Dana, prosperidade, glória, riqueza. Sadhana, aquilo que expande a sua glória, a sua prosperidade, a sua riqueza, aquilo que te dá conteúdo. O que acontece com uma pessoa, ou não, estava lá na frase, né? Coisas que só acontecem com pessoas que não têm dinheiro na conta. É que a gente nem consegue imaginar isso, né? É uma coisa tão fora da nossa realidade. São frases tão antigas e ultrapassadas que a gente precisa se esforçar para lembrar como é que seria, os problemas que haveriam se não tivesse dinheiro na conta. É tão difícil de pensar nisso. Mas vai lá, gente, vai, vamos fazer um esforcinho, com um pouco de boa vontade a gente consegue, né? Por, assim, metáfora. A pessoa não consegue acesso às felicidades básicas da vida. Tomar um sorvete, comprar um shampoozinho diferente para o cabelo. Fica pastoso, né? Grudado, assim. As meninas, pobrezinhas. Né? Um perfumezinho. Sabe? Não dá para planejar uma viagem. Comer um iFoodzinho no final de semana diferente. Não dá para ter pacote de dados de celular. Só dá para ter aqueles limitados que tem que falar: olá, desliga. A outra pessoa, não. Antigamente, as fichas antigamente, né, de orelhão, você liga, lembra como era? Quem usou ficha de orelhão aí sabe, né? Era uma angústia, a gente pegava aquele monte de ficha e ficava conversando, já, não, peraí, fala rápido. Tinha aquela fila lá atrás, assim, sabendo de tudo que está conversando ainda, ouvindo as conversas, tinha que falar alto, porque o trânsito, né? Aí todo mundo ficava, tipo, tinha gente que ia para a fila de orelhão só para ficar ouvindo a conversa dos outros. Sabia disso? Era uma curtição. Colocava um banquinho, ficava perto, orelhão perto de banco de praça, então nunca o banco ficava vazio. Não sei se vocês repararam. Sempre tinha gente lá. Era tipo o Big Brother da época. Orelhão de telefone. Né? Então, a falta de recurso na conta, gente, é triste. Vocês não querem saber como é isso. É um negócio muito triste. Não vale a pena não, tá? Não, nem tenta entender isso na vida real, porque a falta de dinheiro na conta é um problema, tá?
E aí, muitas felicidades ficam inviabilizadas. Agora, vamos trazer aqui para a nossa metáfora da vida a falta, a falta de um recurso que faz com que aumente a sua perspectiva, a sua esperança, o seu desejo, o seu crescimento, a sua prosperidade na vida. Falta um método. É preciso de um método. O empresário sabe, peraí, o meu cliente é assim, ele passa ali, a minha placa está aqui. Ah, rapaz, ele não está vendo a minha placa aqui. Eu vou mudar a estratégia. Eu preciso tal, 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 tal. E aí, pá, ok. Agora sim, o cliente está chegando. Ah, então tá. Pô, deu certo. Aí começa a entrar na conta. É assim que os caras fazem para ter cliente na rua. Negócio de Instagram, propaganda no YouTube. Não é isso? Fala em bombardear o YouTube, né? Como é que é? Potencializar, propaganda. Então, Facebook, né? Então, o empresário ele tem que ficar pensando em formas de conquistar o coração dos clientes, porque o planejamento dele é o quê? Aumentar a conta. Mas por que ele quer fazer isso? Porque não tem nada para fazer. Uma pessoa que é desocupada, não tem, assim, tem problema psicológico, fica só querendo pensar em aumentar a conta. Não é assim. É uma estratégia de pessoas inteligentes. Elas viajam, compram roupas, satisfazem os desejos delas, têm os carros que elas querem. São pessoas felizes, porque elas têm meta. Que alcan... Ah, mas estudou, ela só vive estudando. Aí passa no concurso público, estabilidade financeira, dá para fazer planejamento, compra uma casa, viaja agora aqui, é uma cidade aqui, talvez Amsterdã, com uma igreja incrível, linda, enorme, a cidade pequenininha, a igreja enorme. Imagina, eu quero conhecer essa cidade pessoalmente. Tem que ter saldo na conta. Em termos da nossa vida, da nossa existência, é preciso de um sadhana. Saldo. Saldona. Sadhana. Bem parecido até, né? Saldo, sadhana. O sadhana, ele produz saldo. Ah, Devananda, eu não acredito. É mesmo. Dá uma olhada na sua vizinha. Vê como é que ela está. Se funciona ou não. Ah, mas Devananda, eu sou um caso perdido. É mesmo. Sadhana. Ah, mas eu faço sadhana. Faz daquele jeito, né? Daquele jeito. Ao Deus dará. Tem dia que você abre a sua loja, tem dia que você não abre. Tem dia que entra dinheiro na sua conta, tem dia que não entra. É simples assim. No final do mês, você tem que testar. Abrir a sua loja 30 dias diariamente para ver o que acontece com a freguesia, para ver como é que a freguesia reage a isso. Para ver como é que a sua conta reage a esse procedimento. Ah, mas Devananda, você não sabe como a vida é dura, você não sabe da minha vida. Não sei e não quero saber, porque é melhor eu não saber. Eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa, das pessoas que têm saldo na conta. Elas são mais felizes, mais bonitas, se divertem. É com essas pessoas que eu quero estar. Agora, se você quer saber da minha vida, a minha sugestão para você é sadhana. Porque a vida de uma pessoa com prosperidade é muito mais gostosa do que a vida de uma pessoa com escassez. A não ser que a pessoa seja monge, seja um idealista, seja um visionário. Aí muda o conceito. Mas se você é uma pessoa normal, como a maioria das pessoas como eu, você há de convir que a vida com saldo bancário, com saldo. Gente, vamos falar sério, vai. Não, Devananda, eu sou espiritual, eu sou renunciado, eu posso falar dessas coisas. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai. Fala sério.
Entendeu? É muito mais prazerosa, atrativa, gostosa de ser vivida. O dinheiro não traz a felicidade, logicamente, porque a pessoa tem que ter gestão emocional para ser feliz. Mas fala sério. Prosperidade viabiliza a felicidade. A prosperidade cria estética, cria beleza. Não é só viver a vida. E não é só viver a vida de forma pragmática. É vivê-la de uma maneira artística, bela, graciosa, prazerosa. Tem que ter beleza na praticidade do ato de viver. A gente não quer só comida, a gente quer abrigo, diversão e água. Comida é pasto. Bebida é água. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Tem uma música assim, não tem? Do Titãs. Eu acho que é do Titãs. Se você quer só comer e viver, ué, as zebrinhas fazem isso muito bem. Ou os patinhos, ó, tem um patinho na lagoa e voa e tal. Tá tudo certo. Então você não precisa de uma forma humana. A forma dos animais cumpre essa função de maneira muito mais sem problemas de oneração fiscal. Eles não pagam impostos. Não tem que lidar com os políticos. Né? Então, é preciso abrir a loja para ter prosperidade. É preciso ter um método para aumentar a capacidade da gestão emocional de ser muito mais positiva do que negativa. Para que você seja saudável, para que você tenha prosperidade, ânimo, desejo de viver a vida e viver a vida de uma maneira plena, intensa, com os ideais que valem a pena. Isso é meta de médio prazo. Sadhana. Isso é o que nós temos para oferecer a você, para que você tenha prosperidade e gestão emocional, para que você seja capaz de viver uma vida saudável, com a dignidade humana que você merece, porque você alcançou a forma humana, não foi assim de graça. Você sabe o que é nascer na forma humana? Ah, Devananda, eu não sei porque eu não me lembro. Ainda bem que você não se lembra, porque é traumatizante, viu? Tinham 500 milhões de pessoas junto com você. 500 milhões de amigas. Amiga, amiga, cadê você? Amiga, já foi. Ô, amigão, cadê você? Já foi. 500 milhões de outros iguaizinhos a você. Pessoas como você. Todas elas morreram. Todas. Só você nasceu. Nossa, Devananda. Eu sou sortuda, hein? Sortuda. Sortuda. Aí, é porque você não lembra a luta que você travou para não morrer, para sobreviver. Você não é sortuda. Você é uma guerreira, vitoriosa. Você conquistou essa posição. Tem nada a ver com sorte. Que você nasceu como ser humano. Não é sorte, é conquista. Agora começa outra história. Como você vai valorizar a sua conquista? O que você vai fazer dessa vitória inicial? Curto prazo, sobreviver. Médio prazo, viver. Longo prazo, transcender. Abrir o mercadinho no bairro, abrir o mercado na cidade, abrir a rede nacional. Empresários pensam assim. Viver, sobreviver, acordar, viver, transcender. A meta de longo prazo é o que você planeja para você depois da vida. O seu pós-vida. Ah, Devananda, isso ninguém sabe. Tu dizes. Você tem provas disso? De que ninguém sabe? Você está falando que ninguém sabe com base em quê? Com base no que você ouviu dos seus amigos? Você já ouviu todo mundo falar sobre o assunto? Primeiramente, para dizer que ninguém sabe? Não é assim não, hein?
Olha que pode ser que tenha pessoas que saibam, hein? O sistema de conhecimento védico, ele é racional, ele é inteligente, ele lida com pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes têm capacidade de discernimento, de discriminação e poder de decisão. Normalmente, pessoas inteligentes também têm prosperidades ou têm algumas facilidades, porque com inteligência você consegue muita coisa. Então, o conhecimento védico, ele lida com pessoas simples, pessoas médias e pessoas inteligentes. Ele lida com todo tipo de público. Assim como um empresário tem o comprador de classe C, o comprador de classe B e o comprador de classe A, tem construtoras que constroem chalezinho, que constroem uma casa, um apartamento e constroem mansões. Os clientes pagam e elas fazem. O conhecimento védico lida com a pessoa simples, que é fundamental. Aí você tem as mitologias, os sistemas de religião, você tem um sistema educacional para dar atenção a essa demanda. Você tem pessoas médias, classe média, você tem filosofia, você tem os sistemas de yoga, você tem uma série de recursos sofisticados para pessoas médias. Eventualmente aparece uma pessoa predisposta a fazer um investimento alto. Essas pessoas são transcendentais. Elas querem uma residência fixa na transcendência. E, naturalmente, como elas estão predispostas a fazer um investimento muito grande, que é a própria alma, que é o máximo que ela tem para investir, então essa pessoa tem direito de saber como será a habitação dela. Essa pessoa tem direito de saber como seria a vida dela caso ela quisesse entrar na transcendência. Essa pessoa, inclusive, ela tem o direito, inclusive, de ter uma degustação antes de decidir comprar o produto. Se você vai comprar um apartamento caro, num bairro de luxo, o que eles providenciam ali? Visite o showroom. Visite o quarto, o apartamento, uma maquete, pelo menos, de como será. Você pode entrar, viver a experiência, para depois comprar. Um carro é assim. Todas as empresas sérias que respeitam os clientes oferecem uma oportunidade de degustação e de interação antes que ele possa comprar o produto. Porque a pessoa mais inteligente, a pessoa suprema, que seria esse pequeno detalhe? Que pena, né? Que Deus, ai, que judiação. Já pensou se ele fosse como os empresários aqui da Terra, permitisse, né, a pessoa conhecer primeiro o produto, olhar e chegar a analisar, experimentar um pouquinho. Ai, que pena que não é assim, né? Ai, ai. A vida segue, a vida é dura mesmo. Não é assim? Que judiação, né? Eu já tive uma ideia. Que tal a gente mandar uma carta para Deus e falar para ele, ó, amigão, aqui na Terra tá funcionando bem isso daí, hein? A freguesia gosta. Você não gostaria de, sabe, tipo, dar uma espiadinha aqui para ver como é que funciona aqui? Quem sabe você não adere ao sistema? E aí, ó, eu tô na fila, eu quero saber, eu tô freguês, ó, potencial aqui. Só mostra aí para mim um negócio, um panfletinho, um negócio aí, vai que dá certo. A gente vai mandar essa carta para quem? Para onde? Mas se tivesse um jeito de mandar, você mandaria? Se tivesse um e-mail, querido Deus, gostaria de sugerir a você propor, tá? Não vai ficar bravo comigo, eu sei que você pode destruir, se for o caso. E assim, ó, já era, já foi. Eu sei que você é poderoso. Não, calma, relaxa, eu já estou sabendo que você é o cara. É porque é o seguinte, eu estou me arriscando aqui pelo seguinte motivo. Você não gostaria de ter um showroom? É uma coisa assim, ó. Você faz uma maquetezinha, o pessoal vem e olha, para decidir, porque aí é bom. Eu ouvi dizer que aí com você é uma maravilha. É muito bom.
Mas é que o pessoal fala que é muito bom, mas ninguém mostra nenhuma fotografia. Daí fala, não, é bom e tal, mas não tem nada, que a gente só assim um tiro no escuro. Aí o pessoal fica com medo de investir. Tá todo mundo receoso, o pessoal fala, não, eu vou comprar e tal, mas no fundo, não chega na hora de fazer o investimento, de pá, colocar o dinheiro na conta, o pessoal, não, peraí, calma aí, vou pensar melhor. O Zeca Pagodinho, por exemplo, um dos maiores medos, ele deu uma entrevista. O repórter perguntou para ele, qual é o seu maior medo? Eu de ir para o céu. Mas como assim você tem medo de ir para o céu? Rapaz, o que falam de lá me deixa apavorado. Mas você quer para o inferno, então? Muito menos. O que falam no inferno não me agrada nem um pouco. Então, o que você... Eu quero ficar aqui mesmo. Eu vou renascer de novo. Eu quero renascer. É aqui que eu quero ficar. É essa a mentalidade geral, genérica. Então, conhecer. É claro que isso é uma ironia, evidentemente. Se a pessoa suprema é uma pessoa inteligente, ele já tem, ele já teve esse planejamento. Só que vamos supor que o condomínio dele é de luxo. Então não é em todo lugar que você vai ter um showroom do condomínio dele. Bom, você pode frequentar várias lojas ou várias religiões, que é o que chama, e verificar qual é a proposta que é feita para você, para o seu pós-vida. Como é que você viveria caso você vivesse num ambiente assim? Faz sentido o raciocínio? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Deixa eu perguntar para uma pessoa mais neutra. Eu vou escolher um voluntário aqui, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí, arrumem seus cabelinhos, tá? É, vamos perguntar aqui para Vânia, que é das meninas que estão aqui na sala, talvez a que menos esteja habituada, né, a interagir conosco. A Vânia Gontijo. Oi, Vânia. E aí? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Estou conseguindo. Tá tudo certo? Eu acredito que sim. Você acha que pode ser um delírio meu? Não, eu já escutei, assim, venho escutando as palestras, existe aquela questão da maioria das pessoas, que é da multidão, como você falou, que a religião é necessária por vários motivos, né? Freios, contenções, dá um objetivo. Aí, como você falou, tem as pessoas médias, que começam a procurar a ascensão. E essas pessoas, eu acho que quando você começa a procurar a ascensão, você encontra dificuldades, tipo assim, alguma corda te puxando, né? Então você tem que lutar para ascender. E um número muito menor ainda de pessoas que entram na parte de transcender. Não sei se eu respondi a sua. Muito bem. É uma pena que ela não é ainda nossa aluna, né? Mas ela poderia nos representar muito bem. Quem sabe? A esperança é um dom que eu tenho em mim, né? Olha Ah, só, mas é isso mesmo. Então eu não gostaria. estou delirando sozinho? Isso é um delírio de grupo? É uma histeria coletiva, é isso? É isso? Ou realmente faz sentido? Parece que isso é de bom senso, né? É coerente. É um raciocínio linear, é racional, é pensado, é observado. Então, obrigado, Vânia, pela sua contribuição, tá? Você nos representou muito bem, viu? Parabéns, continue assim e se quiser chegar mais, pode chegar, porque parece que você vai, assim, se harmonizar com a gente, porque essas são as nossas dinâmicas, tá? Mas, É, tá bom? Em breve nós teremos
dois cursos que nós estamos montando, que chama-se O Fenômeno da Primeira Onda. Nós vamos aplicar para todas as pessoas, abertamente, e tem o curso que nós estamos preparando também, que é a Introdução ao Discípulo, o curso de discípulos da Seva, que vai preparar a pessoa para se tornar ou assumir a posição do Vaishnava. Não será obrigatório, não será obrigatório que a pessoa, ao fazer o curso, assuma a sua iniciação espiritual. O curso vai ser aberto a todos e ele é voluntário, mas ele é um curso preparatório para quem quer dar esse passo para além, né, e experimentar essa parte mais, vamos dizer assim, esse investimento de maior intensidade, né, em que a pessoa, de fato, já está querendo realmente aquela meta ali, e aí precisa fazer um investimento específico para conseguir aquele objetivo. Então, isso é a senda do Vaishnavismo. Mas, então, muito obrigado, tá? Então, pessoal, meta de curto prazo, sobreviver. Meta de médio prazo, ter uma gestão emocional saudável para viver. E isso requer sadhana, que é o que nós oferecemos. Daí tem meta de longo alcance, que é transcender. Para isso, você precisa de jnana. Só sadhana não é o suficiente. Só o sadhana só tem a função de colocar você numa condição de um ser saudável, em condições de negociar o seu futuro. O sadhana, ele vai proporcionar a você qualidade de vida, segurança, ele vai proporcionar a você estabilidade, gestão emocional. O sadhana tem essa função. A transcendência requer jnana, que é um outro software, é um drive que tem que ser instalado para que o programa funcione para essa dinâmica, que é a transcendência. E aí, nesse caso, né, os sábios, eles apresentam os conhecimentos que ensinam a como a pessoa pode cultivar a sua lila pessoal com o Supremo. Chama-se lila, né? Lila, sua lila pessoal com o Supremo. Nesse caso, para se exercitar essa função, a pessoa precisa conhecer as diferentes direções das lilas. Tem lilas que levam o ser para cá, tem lilas que levam a alma para lá, e tem lilas que levam a alma para cá. Como no supermercado, esse corredor dá para as bebidas, aquele corredor dá para os grãos, e aqui dá para os chocolates. Para onde é que eu vou? Agora sim é que ficou difícil para mim. Então, nessa parte, a pessoa precisa experimentar as diferentes direções para saber em qual delas ela vai dar o próximo passo. Porque a primeira degustação, ela é genérica. A segunda, você vai entrar num corredor específico. E ali, você vai ver os produtos equivalentes da proposta daquele corredor. À distância, você vê os três. Quando você entra em um deles, você só vai ver produtos daquele corredor. Você até pode também migrar de um corredor para o outro. Mas em cada corredor, você só vai encontrar produtos equivalentes daquele corredor. As lilas com o Supremo também são assim. Em cada uma delas, você vai encontrar equivalências, emoções, sensações, etc., equivalentes exclusivamente àquela lila específica. Você pode migrar de lila, pode. Mas para cada vez que você entrar numa lila específica, os ingredientes, as cores, os perfumes, os odores, os estilos são todos relacionados com aquela lila específica. O que quer dizer lila? Vivências, ambientes, interações, imersões, experiências. Isso são as lilas. Então, você vai ter lilas em que se todos os ambientes da transcendência são chamados Vaikunthas Dham. Vaikunthas Dhams. Dham significa residências, moradas, ambientes satisfatórios, paradisíacos. Os gregos chamariam isso de Campos Elíseos. Né? Campos Elíseos. Alguns chamariam isso de Éden. Outros chamariam isso de o paraíso. Há aqueles que chamam isso de os
planetas celestiais. No termos védicos, esses ambientes são chamados Vaikuntha Dham, que significa a morada daqueles que não conhecem ansiedades. Ou Vaikuntha Dham, a morada para aqueles que são plenamente felizes. Vaikuntha, que experimentam satisfação ilimitada. Vaikuntha Dham, a morada daqueles que são almas liberadas dos sofrimentos. Vaikuntha Dham, a morada daqueles que tinham nas suas vidas metas de longo prazo. Vaikuntha Dham, a morada daqueles que foram bem-sucedidos em investir nas suas empresas. Vaikuntha Dham, o condomínio final para aqueles que foram bem-sucedidos na existência. Bom, você vai ter nesse condomínio aí lugares em que você tem mais montanhas, outros que têm mais rios, outros que têm mares. A diversidade é simplesmente... Então, as lidas, as emoções, você tem lugares onde as almas assumem funções de conviver com Krishna, como uma criança, um bebê. Tem lugares onde a pessoa convive diretamente com a pessoa suprema, Vishnu, na forma de um soberano. Tem lugares onde as almas ali são esposas de Krishna e convivem com ele como esposas, não como rezadeiras, não como pessoas, anjos que rezam para ele, não, esposas. Elas são esposas, são as rainhas de Krishna. Tem lugares em que as pessoas são amigos de Krishna. Tem ambientes onde a lila, a existência, as meninas, elas são namoradinhas adolescentes de Krishna. E cada uma tem um Krishna específico, não é um poliamor coletivo, não, tá? Não é que Krishna tem um harém, é um sultãozinho de Araque, que tem um monte de namoradinhas, não é assim, não. Aqui ele é apresentado, às vezes, de uma forma que faz parecer isso, mas não é bem assim, não. Cada menina tem um Krishna, e é um ambiente onde elas são adolescentes, e as brincadeiras são de jovenzinhos adolescentes em que eles se divertem como o primeiro amor. Agora, por exemplo, a gente está convivendo com um casalzinho, um menino que tem 13 anos, e uma menina que fez 15, né? Acho que é isso. Só que ele é um pouquinho madurinho, é um menino muito bonito, e eles são um casalzinho e estão vivendo a primeira experiência de amor. Um mora na fazenda e outro mora na cidade. E o que mora na cidade fica o tempo todo pensando em um dia chegar na fazenda. E a menina que mora na fazenda fica ligando para saber quando é que a gente vai para levar ele. Então é o primeiro amor. Essa experiência de primeiro amor, ela existe disponível na transcendência para almas que querem ter Krishna como o primeiro amor, para almas que querem ter Krishna como seu esposo, para almas que querem ter Krishna como seu amigo querido, para almas que querem ter Krishna como pai, para almas que querem ter Krishna como sendo filhinho, para almas que querem ter Krishna como sendo o amiguinho, para almas que querem viver num ambiente mais formal, palacial, real, e não querem Krishna ou Vishnu como esposo, mas o querem como o soberano adorável. Também tem. Tem para todos os gostos. E conhecer esses gostos e prazeres requer... Ai, ai, lá vem o Devananda de novo, meu Deus. Pois é. 95 anos, ó. Vou fazer isso. Conhecimento. Tem que ter saldo na conta. O pessoal aqui vai dizer, tem que ter bala na agulha. Né? Tem que
ter saldo na conta. Então, esses assuntos, mas pode contar, Devanando, pode falar que eu já quero saber de tudo. Não, não, não. Não é assim. Mas se você chega numa concessionária, eu quero testar a Ferrari aqui. Ok, sim. Por favor, apresente o seu extrato bancário para a gente ver se dá para começar a conversar. Mas aí não, né? Aí você já está querendo entrar na minha intimidade. Você é da polícia para querer saber o meu extrato bancário? Não, amigo, não é isso. É porque só vale a pena liberar para um test drive se depois você tiver poder de negociação. Senão a gente vai ficar aqui oferecendo passeio de Ferrari para todo mundo. Não, não é assim. Não, não, tudo bem, desculpa aí, tá, o engano aí, eu volto outro dia. Não, tá tudo bem, quer um cafezinho? Não, não, eu já tomei em casa. Então tá. Ou então, a pessoa fala, não, sim, eu tenho meu portfólio de investimentos. Aí a pessoa mostra o portfólio de investimento, ok, tá, então libera Ferrari e tal. Por quê? Não é assim, me conta tudo, eu quero saber de tudo. Como assim? Não, 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 não. Como é que tá o portfólio? Nossa, você não precisa. Olha, se eu te contar como é que eu sou ocupada, menino. Eu acredito. Eu acredito. Renascimentos dão muito trabalho. Então você deve estar muito ocupada mesmo. Tá bom, volta quando você puder, quando você tiver tempo. Quando você estiver interessado em saldo, passa primeiro no banco, faz um investimentozinho lá, né? Coloca um capitalzinho, chama-se o banco, o nosso banco chama-se Sadana. Vai lá, bate um papo com o pessoal lá, o pessoal é gente boa, tem umas meninas lá, super gentis lá, tem a Tulas, conversa com a Tulas, a Rosa, tem a Debbie também, bate um papinho com elas lá, as gerentes vão ajudar você a ver qual a melhor forma de você fazer os seus primeiros investimentos, para melhorar a sua carteira, daí depois você vem aqui, aí a gente conversa. É mesmo? Elas são boazinhas? Não, menino, vai lá para você ver, depois você me fala, elas são os amores, elas são os carinhos, dá vontade de adotar elas, mas não vai adotar, pelo amor de Deus, porque a gente precisa delas, né? Tá? Não vai alugar elas para você em particular, porque a gente precisa delas, tá bom? Mas elas são adotáveis, viu? Você vai se apaixonar por elas. Na verdade, você vai gostar tanto que pode ser até que você se esqueça que tem esse investimento de futuro. Mas aí a gente dá uma lembradinha quando você estiver bem, fala, você tá com uma carteira boa aí, não quer um empréstimozinho, não quer uma Ferrarizinha, não quer fazer um test drive aqui, fazer um passeio no nossos apartamentos de luxo e tal. Pode ficar tranquila que você vai ficar tão satisfeita com o Sadhana, com a sua conta, que a gente vai oferecer produtos para você. É assim que funciona o banco? Vocês já tiveram essa experiência? Quando você tem pouco saldo, a gerente nem sabe que você existe, e quando você tem um bom saldo, toda semana fala, olá, como é que você está? Você está bem? Nossa, estamos sentindo tanta sua falta por aqui. Olha, eu sou incoerente. Essa mulher nem nunca viu eu e gosta tanto de mim assim, né? Caramba, rapaz, o que está acontecendo? É para ter acesso ao seu saldo bancário. Comigo é assim. Passou anos, ninguém me dava um tchau, um bom dia, ficava até triste. Hoje em dia, todo mundo quer conversar comigo, todo mundo quer. Lá do banco, né? Mas é assim, tá? Então, sadhana, jnana, conhecimento, é uma extensão do sadhana. Com conhecimento, aí você pode conhecer porque ouvir só não é o suficiente. Ouvir, você vai ouvir e isso vai confundir a sua mente. Muitas vezes, por falta de conhecimento, você vai olhar e vai criticar aquelas liras. E seu olhar crítico inviabiliza com que você experimente elas. Essa crítica mental, essa tendência a ver falhas e defeitos, essa insatisfação, ela tem uma função. É o tédio, né? E isso gera a crítica mental. Se vocês querem conhecer os detalhes de como o Krishna, como essa pessoa quebra o Dharma, de como ela parece ser contraditória, então o fórum chama-se Krishna Lila. Ali você vai conhecer todos os detalhes dos passatempos, das lilas de Krishna, e as perguntas contraditórias podem ser realizadas ali.
que é um aspecto íntimo para aqueles que querem conhecer Krishna. Mas eu aviso, se não for feito antes um sadhana regular, com cultivo regular de conhecimentos e limpeza das pandemias do coração, que é a vaidade, o orgulho e a pretensão, a violência mental, os passatempos e a lilas de Krishna, caem numa plataforma que é a mitologia. É a primeira armadilha. Tudo vira mitologia. Infantil demais, tudo vira descartável. É o primeiro sintoma de que você não passou na primeira fase. Agora, se você desconfiar, mas peraí, o Devananda me parece uma pessoa com um certo racional. E ele é relacionado com Krishna. A meu ver, parece que Krishna é infantil, esses passatempos são ideias, histórias absurdas. Mas como é que é uma pessoa como Devananda tem uma relação com isso? Cara, eu estou desconfiado. Pode ser que aí nessa toca tem coelho, viu? Eu vou procurar saber como é isso daí. Então pode ser que eu esteja enganada. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a minha cabeça está distorcida. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas mundanas que me impedem de ter acesso a isso. Mas e se eu limpar o meu coração com sadhana, o estudo dos conhecimentos e práticas de altruísmo e limpeza do coração? Será que depois que eu fizer esse exercício, essa preparação, eu vou conseguir olhar as lilas de Krishna e essa nuvem de contradições desaparece dentro de mim? Se você fizer essa pergunta, a minha resposta é sim, desaparece de dentro de você. Tudo fica claro, nítido e você consegue entender e até amar essa pessoa. Mas não é possível com o coração contaminado, com letargia, excesso de vaidade e indisposição mental de aprender. Se fizer direitinho a fórmula que nós aplicamos, sadhana, cultivo de conhecimento, práticas de altruísmo e dedicações devocionais e vivências, experiências com a lila, com o interesse de viver a lila, interesse real, e não propaganda para satisfazer o próprio ego e a vaidade pessoal. Interesse real. Funciona. Se não funcionasse, toda essa interação minha com vocês, estou aqui das 5 da manhã às 9 horas, são 4 horas, falando constantemente, com uma pausa de 5 minutos apenas, que eu pausei entre uma aula e outra. Tudo isso apenas para satisfazer a minha vaidade pessoal de ter uma plateia para me ouvir falar. Olha só que maravilha. Já pensou? Que coisa linda isso. Seria melhor eu ser cantor, apesar de que eu tento, né? Até tento, mas não consigo tanto. Porque cantor canta, sei lá, 5, 6 horas. Assim. E a plateia aplaude. É isso mesmo, canta mais um, mais um. Mais um, mais um. Né? Então, se a questão é ter um público para me ouvir falar, isso é muito triste. Não é essa a minha meta. Eu não tenho essa vaidade. Eu entendo a importância que isso tem na vida de vocês. Eu tenho um compromisso formal com as autoridades desses conhecimentos. Eu respeito vocês. Vocês são almas, são pessoas, mães, empresárias, professoras, pessoas que se esforçam sinceramente. Vocês não são apenas objetos da minha experiência laboratorial psicológica de ter gente para ficar ouvindo eu falar. Eu posso me tornar um professor universitário e eu vou ter salas lotadas de pessoas para me ouvir. Não é isso. O que nós estamos propondo a vocês, oferecendo a vocês, é uma oportunidade muito rara
que a maioria de vocês não conseguem fazer a avaliação da relevância e da importância que isso tem. No futuro, vocês entenderão com mais clareza. Agora já dá para entender. Muitos de vocês já entendem agora a dimensão, mas ela vai aumentando na medida em que vocês vão entrando na parte íntima dessas informações. Elas são muito raras. Elas são muito importantes. Elas são definitivas. Elas te tiram definitivamente da obrigação de ter que renascer no ventre humano e começar a sua vida como ser humano, passando por todas as dificuldades humanas e, no final, ainda ter que morrer. Isso acaba. Esse conhecimento, ele é libertador. Ele é definitivo. Ele não é uma experiência. Ele é uma informação para ser utilizada. É uma ciência. Tá? Bom, apesar de ter falado tanto, eu ainda não consegui finalizar o tema, porque eu não falei da intimidade de Krishna. Mas eu vou pausar aqui, porque eu acho que dessa vez até eu estou precisando pausar, tá? Até eu estou precisando de misericórdia de mim mesmo. Mas eu não estou nem um pouco arrependido de ter feito esses investimentos. Eu fiz essas 4 horas dedicados a ensinar a consciência de Krishna, a ensinar sobre Krishna. Só aumentaram exponencialmente o meu dhana, a minha opulência, a minha riqueza transcendental. E claro, quanto mais o portfólio é recheado, né, assim, eles começam a mostrar coisas para você. E aí fica difícil decidir, tá? Então, parabéns a todos vocês, tá bom? Que aproveitaram esse momento para aprender, se desenvolver e seguimos, porque nós finalmente encontramos um caminho seguro, racional, potente, experienciável e agradável ao coração. Como Krishna diz, essa ciência do amor a mim, ela é fácil de se executar quando se tem conhecimento, ela é alegre quando se conhece a mim pessoalmente e faz bem ao coração, porque ela produz amor infinito. Ok? Muito bem, então, Namastê, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.